De olho no mercado para vocês. No nosso último conteúdo eu trouxe aqui alguns jogadores que poderiam substituir Gabriel Barbosa no Flamengo. E hoje eu vou trazer uma lista de laterais esquerdos que poderiam ajudar muito o Corinthians na temporada de 2025. Observando o time do Corinthians, dá para perceber que um dos pontos fracos do Corinthians é a lateral esquerda, que hoje tem o Matheus Bidu, que vive bons e maus momentos, e o lateral esquerdo Hugo, que é muito criticado pelo torcedor corintiano. E pensando nisso, eu vou fazer a indicação de Matheus Reis, lateral esquerdo do Sporting de Portugal, que nas últimas 5 partidas, em 3 ele foi titular da equipe portuguesa. E é um jogador que não é tão impossível assim de voltar ao futebol brasileiro, já que o Matheus Reis não tem tanto tempo ainda de contrato com a equipe portuguesa. Só para você ter ideia, pegando aqui os números do Matheus Reis, ele tem contrato com o Sporting até 30/6 de 2025, ou seja, a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato, e na atual temporada ele tem 13 jogos e uma assistência. Na temporada passada fez 46 partidas com a camisa do Sporting. Em 2022 fez 51 jogos, em 2021 44 jogos. Estou falando de um jogador que nos últimos anos tem sido titular do Sporting, mas com a questão contratual pode aparecer uma grande oportunidade de mercado para o Corinthians, que precisa urgentemente se reforçar para a lateral esquerda. E é melhor já ir no mercado para buscar as melhores opções. O próximo jogador que eu vou trazer aqui para vocês, ele foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. Eu estou falando de Lucas Esteves, jogador que hoje veste a camisa do Vitória da Bahia, onde ele tem sido titular absoluto. Só para você ter ideia, ele teve uma passagem ali pelo Palmeiras, acabou sendo emprestado, não vingou por onde passou pelo Fortaleza, Colorado Rapids dos Estados Unidos, onde ele foi titular nos Estados Unidos, volta ao Brasil para jogar no Fortaleza, não tem sequência, chega no Atlético Paranaense na temporada de 2023 e faz 16 partidas e se transfere para o Vitória nesta temporada, onde pela primeira vez aqui no futebol brasileiro, uma equipe contrata o Lucas Esteves com a intenção de utilizá-lo como lateral esquerdo titular. E foi dito e feito, Lucas Esteves não decepcionou. Na atual temporada ele tem 46 jogos, 2 gols e 4 assistências. Tem impressionado pela sua imposição física, a marcação do Lucas Esteves é regular, mas as subidas ao ataque é que realmente chama a atenção dos olheiros. O Lucas Esteves, na minha opinião, seria uma contratação dentro da realidade do Corinthians. Aos 24 anos de idade, ele tem contrato com Vitória até dezembro de 2025, ou seja, aparece como boa opção de mercado. O próximo atleta que a gente vai recomendar para o Corinthians é o lateral esquerdo Juninho Capixaba, jogador que pertence ao Red Bull Bragantino. Tem 27 anos de idade e algumas temporadas atrás ele chamou a atenção após se destacar com a camisa do Fortaleza, sendo um dos laterais esquerdos mais ofensivos do país. Na atual temporada ele não vive o seu melhor momento, mas mesmo assim continua sendo titular do Red Bull Bragantino. No ano atual ele tem 41 jogos, 3 gols e 2 assistências. Na temporada passada, onde teve grande destaque com a camisa do Red Bull, ele fez 56 jogos, 3 gols e 4 assistências. Em 2022, pelo Fortaleza, foram 59 jogos, 3 gols e 9 assistências. Em 2021, pelo Bahia, 40 jogos, 3 gols e 4 assistências. Nós estamos falando de um jogador aqui que tem a questão física como ponto forte. É só ver o número de partidas que ele tem por temporada. A temporada que ele teve menos partida nos últimos anos foi pelo Bahia, que foi 40 jogos. Chegou a fazer 59 em uma temporada com a camisa do Fortaleza. Então estamos falando de um lateral muito ofensivo que hoje é uma necessidade do Corinthians. Particularmente, acho o Juninho Capixaba uma grande oportunidade de mercado. O atleta é avaliado no site Transfer Market em 3 milhões de euros e o seu contrato vai até dezembro de 2026. O que poderia dificultar um pouco qualquer tipo de negociação pela transferência do atleta. O próximo nome que eu vou trazer aqui para vocês é um jogador que, na minha humilde opinião, seria uma contratação fácil para o Corinthians. Eu estou falando do lateral esquerdo René, de 31 anos de idade, que vem sendo titular do Internacional nas últimas temporadas. Porém, nesta temporada, o René sofreu uma lesão,
teve aí o Bernabé, chegou a receber a oportunidade na equipe titular e o argentino não desperdiçou essa oportunidade, o que acabou trazendo ele aí uma grande fama lá em Porto Alegre e hoje é um jogador observado por muitas equipes do futebol brasileiro. O Bernabé tem uma opção de compra na casa dos 8 milhões de euros. E o René, que virou reserva, era titular, virou reserva do Internacional, ele tem contrato só até o mês de dezembro. E por se tratar de um cara que está na reserva e não ser um lateral com questões salariais baratas, o Inter teria optado por não renovar o contrato do lateral esquerdo René, o que aparece como uma grande oportunidade de mercado. Na atual temporada com a camisa do Inter, ele tem 35 jogos, 1 gol e 2 assistências. Na temporada passada, onde viveu ali talvez sua melhor temporada com a camisa do Inter, ele fez 52 jogos, 1 gol e 2 assistências. Em 2022, com a camisa do Inter, 35 jogos e 2 assistências. O jogador também tem passagem pelo Sport e pelo Flamengo. Na minha opinião, o atleta de 31 anos de idade aparece como grande oportunidade de mercado. E se hoje vestisse a camisa do Corinthians, eu não tenho dúvidas que seria titular no lugar do Hugo ou do Matheus Bidu. Olha só, família, o próximo nome e o último desta lista é um jogador muito desconhecido para a maior parte dos torcedores do Corinthians. Eu estou falando do lateral esquerdo Bernardo Júnior, de 29 anos de idade. Jogador que está no futebol alemão. Isso mesmo, o atleta que fez praticamente toda a sua carreira na Europa está em final de contrato por lá. O vínculo dele com o Bochum da Alemanha vai até 30/6/2025, ou seja, a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato, o que facilita qualquer tipo de negociação que o Corinthians poderia ter interesse na contratação do atleta. Na atual temporada, ou melhor, na última temporada dele no futebol alemão, na primeira divisão, ele fez 35 jogos e 1 gol. Ele tem passagem pelo Red Bull Salzburg da Áustria, o Brighton da Inglaterra, RB Leipzig da Alemanha, além de ter jogado na Ponte Preta e no Red Bull Brasil aqui no nosso cenário nacional. Ou seja, é um atleta interessante e não acho uma contratação cara. O Bernardo tem uma idade ok ainda e ainda pode ser um cara protagonista na sua carreira. Aos 29 anos de idade, aparece como oportunidade de mercado. Agora pergunta ao torcedor corintiano: dos 5 nomes que eu indiquei aqui para vocês, qual destes jogadores agradaram? Qual não agradou vocês? Utilizem os comentários para expressarem a sua opinião. Primeiro a gente fez jogadores para substituir o Gabriel, agora laterais esquerdos para o time do Corinthians. Fala você aí, qual seria a próxima posição para a sua equipe? Coloque aqui nos comentários que talvez o seu time possa ser o próximo do nosso conteúdo. Agora, família, encerro por aqui. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!